Todos os estados brasileiros notificaram casos de coqueluche. Pernambuco confirmou o maior número, com 776, seguido por São Paulo, 300, Minas Gerais, 253, Paraná, 158, Rio Grande do Sul, 148 e Bahia, 122 casos de coqueluche. No mesmo período, foram 12 mortes pela doença, sendo 11 em 2019 e uma em 2020. Em Andradas não existem casos da doença, mas a preocupação é grande. A vacina é fundamental para a prevenção. Ela é comprovadamente segura, ela extinguiu muitas doenças e uma delas foi a tosse comprida, a coqueluche. Quem é mais antigo aí lembra de quantos bebês morriam dessa doença e hoje a gente nem escutava mais falar disso. Quando teve a pandemia, né, a gente não orientava as mães a não vacinar, a não levar a criança aos postos de vacina. Devido ao Covid, houve aí um atraso no calendário vacinal das crianças. Mas a pandemia já acabou faz tempo e as mães ficaram com essas fake news aí, de não vacinar, de que vacina é perigosa. A gente precisa acabar com isso, voltar a vacinar essas crianças para acabar com essas doenças de novo. Essas doenças só estão voltando porque os pais estão deixando de vacinar. A coqueluche, gente, foi uma doença que foi conhecida como tosse comprida e matou muitos recém-nascidos no passado. O que a gente conseguiu, como que a gente conseguiu vencer essa doença e acabar com os óbitos? A vacinação, certo? Hoje a gente está com essa cultura de não vacinar, nós precisamos mudar isso, gente. Como eu sempre falo, eu entendo ter medo da vacina nova do Covid, mas as antigas nós não podemos ter medo. A falta de vacina coloca em risco inúmeras crianças. Doenças que não existiam mais começam a voltar. E, infelizmente, para algumas não existe tratamento. O bebê ele recebe a primeira vacina da coqueluche já na barriga da mãe, vamos dizer assim, porque hoje a gestante ela recebe a DTPA, que é a vacina de difteria, tétano, coqueluche, após 20 semanas de gestação e ela já transfere um pouquinho de anticorpo para o bebê. Então ele já nasce com esse anticorpo da mãe, com essa pequena proteção. Depois ele vai receber a vacina nele próprio, gerar o próprio anticorpo apenas com 2 meses. Então, desses 0 a 2 meses, ele tem uma pequena proteção da mãe. Sem contar que muitas mães nem se vacinam. Então, a gente precisa manter todos vacinados para proteger esse recém-nascido até os 2 meses, para ele próprio ter a vacinação dele. E as mães não estão vacinando as crianças. Esse bebê sem vacina, ele está correndo um risco muito grande de virar óbito. Para uma família, perder uma pessoa é uma dor muito grande. Imagine em pleno século XXI uma criança morrer pela falta da vacina ou por consequência de uma fake news. É muito triste quando o bebê morre de uma doença imunoprevenível, de uma doença que poderia ter sido evitada pela vacinação. É como se a mãe tivesse não matando o filho, mas omissa nessa questão, ela deixando o filho virar óbito. É muito sério isso, ela está participando da morte desse filho. Ela poderia ter evitado essa morte, então isso é muito triste. Imagina a culpa de uma mãe, o bebê morrer de tosse comprida, uma doença que já tinha acabado porque ela não vacinou o filho por fake news. Então a gente precisa ser mais científico, sabe? Parar de acreditar na rede social. A rede social é muito importante, mas desde que ela seja por fonte segura e confiável. Eu acho que a mídia ela é muito importante, quando confiável. Quando você vê aí um influencer falando alguma coisa, vai passar a saber num jornal, num site científico, numa rede que seja confiável.